Saudações a todos, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos dar continuidade do vídeo anterior, onde introduzimos sobre a obra médico-missionária para o nosso tempo. Vimos que Jesus foi um médico missionário. Quando ele esteve aqui na terra, além de ensinar, ele curou os enfermos de várias enfermidades que eles tinham. E por 3 anos e meio treinou os discípulos em seus passos para que pudessem também, através do seu poder, efetuar essa obra maravilhosa da salvação de almas. A maior preocupação de Jesus era levar as pessoas a crerem em seu nome para que tivessem a salvação. Mas ele sabia que este trabalho poderia ser travado por inimigo das almas, isto é, por Satanás. Em São João, capítulo 9, versos 4, nós lemos: importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem em que ninguém pode trabalhar. Em certo momento, Jesus, quando disse isso aos discípulos, ele previa que o trabalho de evangelização, o trabalho da pregação do evangelho às almas sedentas poderia encontrar entraves, poderia encontrar dificuldades. Por isso, em cada instante temos nós a oportunidade de pregar o evangelho enquanto é dia, porque a noite vem em que não se pode trabalhar. Então, temos que perceber que a palavra aqui, dia, refere-se à oportunidade enquanto a situação permite. Mas quando as trevas morais cobrirem a terra, as dificuldades e a perseguição para os cristãos se levantar mais uma vez, será muito difícil pregarmos o evangelho. Hoje ainda temos oportunidades para poder pregar o evangelho. Ainda é dia, mas a noite virá em que ninguém pode trabalhar. É nesse sentido que Jesus Cristo alertou os discípulos que era importante realizarem a obra de Deus, porque Deus enviou Jesus Cristo com uma missão na terra, de levar as pessoas a crerem num Deus que fez os céus, a terra e o mar e todas as coisas, visíveis e invisíveis, e que o mesmo Deus, em forma humana, Jesus Cristo, desceu ao mundo para que nós pudéssemos encontrar o quê? A salvação. Este é um plano da redenção, que foi desenhado muito antes mesmo do homem cair em pecado. Para nós percebermos melhor, temos que ver o contexto em que isto foi dito. Diz a palavra de Deus: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe seus discípulos: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto, quando mendigo, perguntavam: não é este o mesmo que sentava-se a mendigar? Uns diziam: é ele, e outros diziam: não, mas se parece com ele. E ele dizia: eu sou. Perguntaram-lhe, pois, como se abriram os olhos? Respondeu ele: o homem que se chama Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai e lava-te no tanque de Siloé. Fui, lavei-me e voltei vendo. Assim, quando nós entendemos o que foi dito aqui nesse capítulo de São João, capítulo 9, é muito importante o que acontece neste capítulo para que nós possamos também compreender a obra médico-missionária. Jesus Cristo recorreu a agentes simples da natureza. O homem havia nascido cego. Nem ele, nem seus pais pecaram, mas que para se manifestasse a glória de Deus. Enquanto nós estivermos distante de Deus, vamos sofrer as consequências do pecado. E elas podem se manifestar de várias formas, como a doença. Então, nesta ocasião, quando Jesus curou o cego, ele não recorreu a métodos complicados, mas sim a agentes simples da natureza. Cristo mostrou a obra médico-missionária. Ele é médico dos médicos. E os discípulos puderam perceber, através daquilo que Jesus fazia e da cura que ele efetuava, para que pudessem aprender que posteriormente saíssem com o mesmo poder, revestidos da mesma força e da mesma coragem, também efetuarem a obra médico-missionária. Jesus pegou no barro e cuspiu, e fez assim um lodo, untou os olhos do cego, e então ele passou a ver.
esta é a mensagem que nós temos que compreender, que a cura de Deus provém de agentes simples da natureza, não com o consumo de drogas. Quando este milagre se realizou, a vizinhança pode perceber que há um Deus que cura. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo pode nos tirar de uma condição de ruína para uma condição de salvação. É o mesmo Deus que operou milagre no passado, que pode operar milagre hoje, nos nossos dias. O tanque de Siloé pode ser em qualquer lugar, em qualquer momento, quando eu aceito ir a Jesus Cristo e ouvir a sua palavra. Porque é a palavra de Deus que nos diz claramente: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele homem teve que ouvir o que Jesus Cristo dizia: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A fé desse homem foi possível, com o poder de Deus, realizar-se um milagre em sua vida. Isto foi notório, foi um grande testemunho para os outros que ali se encontravam, porque ele mesmo deu testemunho. E eu fui, lavei-me e voltei vendo. Então ele deu um testemunho muito verdadeiro a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode salvar. Jesus Cristo é o único em que nós podemos depositar o quê? A nossa confiança. Hoje as pessoas estão à espera de uma vacina, estão à espera dos métodos mundanos para a salvação. Mas se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se todo mundo buscar a Deus verdadeiramente, em espírito de oração, em espírito de arrependimento verdadeiro, Deus pode livrar-nos da situação. O próprio Jesus Cristo disse aos discípulos: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E em Mateus, Cristo agora diz a nós que nós somos o sal e somos a luz do mundo, mostrando claramente que temos que fazer o que ele fazia, que é pregar o evangelho, curar os que precisam da cura, usando os métodos simples e naturais. Este é o apelo que Deus tem para todos nós. Para isso, precisamos compreender o papel da obra médico-missionária para o nosso tempo. E que se a igreja não abraçar a obra médico-missionária como uma cunha de penetração, as trevas espirituais vão entrar na igreja, colocando em causa a nossa liberdade religiosa e a nossa liberdade de consciência. Diz a profetisa de Deus nas seguintes palavras: à medida que a agressão religiosa destruir as liberdades da nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidades, tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneiras de evitar e a cura. Então, a questão da liberdade de consciência é tão importante para todo o que busca adorar verdadeiramente a Deus, gozando também da liberdade de consciência. Hoje vemos a igreja sendo veemente atacada pelos decretos presidenciais. Nós percebemos que estamos, de uma forma lenta, a sermos tirados da liberdade religiosa, e o que culmina também com a liberdade de consciência. E é plano de Satanás, através dessas pandemias, fazer com que não haja a pregação do Evangelho. Mas Deus, através da sua profetisa, escreveu: enquanto essas situações acontecerem no mundo, situações de doenças, de pandemias, nós que desejamos pregar a palavra de Deus, advertir as pessoas sobre os juízos vindouros, temos que nos tornar entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneiras de evitar e a cura. Então nós temos que perceber isto e aplicar verdadeiramente, se somos de facto verdadeiros cristãos. Então a questão da liberdade de consciência mostra claramente que estamos dentro de um grande conflito entre o bem e o mal. E que Satanás, por meio desta doença, está privando a pregação do Evangelho. Se é a nossa vontade e dever pregar o Evangelho na situação em que estamos, devido a esta pandemia, diz a serva de Deus, nós vamos perceber o que ela fala como uma forma de safarmos-nos, uma forma de sairmos desta situação em que há privações para a pregação do Evangelho. Diz a profetisa de Deus: em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidades, tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneiras de evitar e a cura. E os que isto fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Haverá sofredores em quantidade deles que necessitarão de nosso auxílio, não só entre os da nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade.
Então, isto é muito, muito sério, mostrando que se é o nosso desejo e dever pregar o Evangelho de acordo com as ordens que Deus deu, é Mateus 28, os versos 18, 19 e 20, em que é nos dito: ide pregar o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Ele mesmo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em outra passagem, em Marcos capítulo 16, diz a palavra de Deus: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós temos que mostrar às pessoas que Cristo muito em breve irá voltar, mas nós temos que pregar o Evangelho, dar as boas novas da salvação àqueles que não conhecem, para que as pessoas tenham a oportunidade de poder escolher. Mas Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está transtornando a pregação do Evangelho através de muitas restrições trazidas desde que entrou a problemática da Covid-19. Mas ainda a profetisa de Deus, mostrando claramente que se nós desejamos trabalhar e é a nossa vontade de facto abreviar a volta de Jesus Cristo, temos que abraçar a obra médico-missionária. Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial senão a obra médico-missionária. Se é de facto a nossa vontade de pregar o Evangelho, devemos nos tornar entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneiras de evitar e a cura. Não que necessariamente tenhamos que ser formados em áreas de saúde, mas se for, melhor, visto que teremos maior abrangência, acima de tudo, as pessoas poderão dar crédito ao que nós estamos falando. Mas vimos no vídeo anterior sobre o médico amado Lucas, que através deste ofício as portas se abriam para a pregação do Evangelho, para as boas novas de salvação. Mas nós também percebemos que apóstolo Pedro, que não tinha escolaridade como um pescador, mas Cristo lhe transformou em pescador de homens. Então, se nós nos entregamos àquele que é o médico dos médicos, através da palavra de Deus, através dos escritos de profecia, nós podemos sim ter instrumentos, podemos ter os métodos, podemos ter toda a metodologia para efetuarmos de facto a obra médico-missionária. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, no capítulo 12, lemos: atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria utilizar a obra médico-missionária. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas bem como espirituais. Por toda parte moram pessoas à míngua dos conhecimentos das verdades que nos foram confiadas. O que significa que todo membro da igreja deveria utilizar a obra médico-missionária. Por quê? No tempo em que nós estamos vivendo, a pessoa não só deve trazer a palavra de Deus, mas também a cura, porque o mundo está doente. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas bem como espirituais. Os que forem iluminados pela verdade devem ser portadores de luz para o mundo. Esconder nossa luz no tempo atual é cometer um erro terrível. É uma grande responsabilidade para nós. Se nós formos iluminados pela luz de Deus, através da palavra de Deus e pelo Espírito de profecia, manifesto no dom profético da nossa irmã Ellen Goldwhite, temos que de facto nos apropriar desse conhecimento, iluminarmos o mundo, chamando aqueles que estão nas trevas para a maravilhosa luz. Como diz a palavra de Deus: vós sois sacerdócio real, povo santo, eleito de Deus, que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos que brilhar. Esconder nossa luz no tempo atual é cometer um erro terrível, porque as pessoas estão sendo conduzidas a matadouro enquanto esperam a vacina, porque a vacina não trará a cura, mas sim a reforma de saúde, os métodos corretos de viver. Através dos 8 remédios naturais, nós podemos ter saúde e saúde em abundância. Espero que tenham percebido o nível de responsabilidade que recai sobre nós no tocante à pregação do Evangelho, tanto dentro e fora do tempo. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e nasce sobre ti a glória do Senhor. Isaías capítulo 60, verso 1. Que Deus possa abençoar.